Olá, meu nome é Eduardo Piccinini e eu sou o diretor científico do Portal Anestesia. Nós do Portal trazemos soluções de ensino para você que está tentando fazer as provas de anestesiologia pelo Brasil. O TSA é uma das provas mais difíceis que a gente tem, se não for a mais difícil. Então, resolvemos através dessa aula discutirmos 10 questões do TSA de 2016. Durante o ano, faremos mais 9 aulas com 10 questões cada uma, fazendo todo o comentário da prova do TSA. A partir de agora, você vai fazer parte dessa resolução com a gente. Antes da gente começar a discutir as questões, gostaria que vocês lessem essa frase de impacto que está aí na tela de vocês. Importante que vocês tenham esse conhecimento, saibam que a prova é toda embasada na prática clínica, mas o conhecimento teórico é a base para a resolução das questões. Então você tem que saber toda a matéria direitinho para colocá-la na prática, para resolver tudo o que está na nossa prova clínica. Conhecer todo o conteúdo teórico aplicado à prática clínica é a chave para o sucesso no TSA. Primeira questão que eu selecionei para vocês, por acaso também é número 1 da prova, mas era uma questão já que chegava com uma certa polêmica falando de parada cardíaca em raquianestesia. Sei que não é frequente e aí acaba caindo essa questão. Então essa questão falava de um jovem que era submetido a uma cirurgia ortopédica e após uma raquianestesia ele apresenta uma parada cardíaca. Junto com isso, existe aí um floreamento de toda a questão do enunciado, falando que o anestesista não estava na sala, que não tinha monitorização e, no fim, ele pergunta qual deve ter sido o primeiro sinal de que o paciente evoluiria para a parada cardiorrespiratória. Então é importante a gente saber interpretar as questões e entender o que vale e o que não vale ali e o quanto que a gente vai perder de tempo na questão lendo ou relendo essa questão de novo. Então, aqui o examinador deixa várias frases e várias situações aí que não fazem diferença nenhuma na resolução da questão. Então isso é importante também, quando vocês forem fazer a prova, prestarem atenção nesses pontos, né? O paciente foi submetido a RAC, ele era jovem e teve uma parada cardíaca. A pergunta dele é clara e direta. Qual que é o primeiro sinal que um paciente jovem apresenta para ter uma parada cardíaca? Antes da parada cardíaca, você tem que ficar de olho quando você faz uma RAC num cara jovem. Então tá lá, A, bradicardia, B, dessaturação, C, hipotensão arterial, D, rebaixamento do nível de consciência. Aqui era a primeira questão da prova, já era uma pegadinha. Todo mundo ia colocar hipotensão arterial, óbvio, todo mundo pensa na RAC e vai direto na hipotensão arterial. Mas as paradas cardíacas relacionadas à raquianestesia, elas têm uma gênese relacionada ao bloqueio do simpático. E esse bloqueio do simpático ele está muito mais ligado nesse ponto às bradicardias e então à parada cardíaca do que à hipotensão. Então a resposta aqui é bradicardia. Tá? Já era uma questão para começar a dar pesada no peito do aluno, para o aluno já ficar nervoso e já começar a errar as próximas questões. Então fique de olho nessas questões, porque isso já pode te dar uma quebrada para a prova. Tá bom? Então eu coloco aí para vocês na resposta, lembre-se, se vocês forem lá ler no livro, você vai ver que durante a raquianestesia existe um extenso bloqueio simpático e a parte mais importante aqui do simpático é a bradicardia. Geralmente esses pacientes jovens, eles já têm aí um certo grau de bloqueio vagal, já são pacientes vagotônicos, dessa forma eles têm já um tônus vagal exacerbado. Quando você faz a RAC, você bloqueia, né, o resto do simpático que ele tinha e você acaba tendo uma tendência maior à bradicardia e então a evolução à parada cardiorrespiratória. Então ninguém sabe direito porquê, mas a maior teoria, o que diz aí, a maioria dos livros é essa simpatólise, né, o aumento desse tônus vagal em pacientes que já têm predisposição a ter bradicardia. Quem são? Os pacientes jovens com já vagotônicos, o cara que tem bradicardia de base já abaixo de 60, o cara tem sempre bradicardia.
Bloqueios altos também estão relacionados a isso, obviamente, quanto maior o bloqueio, maior a chance disso. Atração visceral, pacientes que entram em cirurgias abdominais, uma tração abdominal no jovem, numa hernia inguinal, se tem aí uma alça junto também pode desencadear uma parada cardíaca e também quando tem alterações posturais associadas. Ok? Então essa aí é a resolução da questão número 1, a resposta era bradicardia. E lembre-se, paciente parou, independente de qualquer causa aí, protocolo da CLS entra em ação, hein, pessoal? Não é para fazer atropina nesse paciente. O paciente parou, é protocolo para parada cardíaca, tá? Se ele parar em assistolia, nós vamos fazer adrenalina e vamos começar a massagem, etc, etc. Próxima questão, questão número 2. Relaciona aí quais são os fatores de risco, ou qual o fator de risco para a perda visual pós-operatória em neuropatia isquêmica do nervo óptico após cirurgia de coluna. Por que eu estou colocando essa questão para você, essa questão número 2 aqui para vocês? Porque todo ano cai perda visual na prova. É uma das complicações que eles mais gostam de perguntar. Faz já 2 ou 3 anos que caem. E não, além disso, esse ano caíram 2 questões relacionadas a esse tema. Horas, então eu preciso saber esse tema. Existe uma chance de cair de novo numa próxima prova. Então, a pergunta fala aí qual o fator de risco. A, o gênero feminino. B, utilização de coloide sintético. C, tempo anestésico prolongado. Ou D, presença de neoplasia maligna. E aqui a gente sabe que o grande problema é o tempo anestésico prolongado, é o nosso fator de risco aqui. Os outros não são fatores de risco. Mas eu coloco para vocês quais são os fatores de risco. A maioria dessas cirurgias aí acontecem em pacientes obesos, diabéticos, que por acaso têm vasculopatia associada, também são tabagistas, e acontece muito em cirurgias de coluna, quando se coloca o paciente em decúbito ventral, e essas cirurgias são extensas, são prolongadas, os pacientes geralmente sangram muito, têm anemia, fazem hipotensão, têm uma grande reposição volêmica, e aí existe uma chance maior desse problema relacionado à cegueira no pós-operatório. A gente sabe que é uma complicação rara, ela ocorre em menos de 0,5% dessas cirurgias, mas a gente sabe que quando ela acontece, ela é muito grave. Imagina você anestesiar um paciente para operar uma laminectomia IL2, L3 e ele acordar cego. Então, um grande impacto isso para a sociedade e para o paciente, para a gente também, obviamente. Então, é importante a gente ter esses conhecimentos para evitar essas situações para esses pacientes não terem essa complicação grave. Então, a nossa resposta aqui era cirurgias prolongadas. Quanto maior o tempo cirúrgico, maior o risco dessa complicação. E lembrando que a perda visual, a mais frequente que tem, é a neuropatia óptica isquêmica, né? E dentro das perdas visuais, esse é o tipo que é o mais frequente durante o nosso período perioperatório. Questão número 3 é uma questão extensa, com muita informação no enunciado. Uma das dicas, algumas pessoas conseguem se adaptar bem a essa dica, é primeiro ir lá nas respostas, ler as alternativas e depois voltar para a questão já procurando alguma daquelas alternativas que batam com o enunciado. É uma das formas que algumas pessoas acham que é mais fácil de resolver. Tente fazer isso, treine dessa forma, ver se te ajuda. Uma dica que a gente deixa para vocês para tentar resolver essas questões que são um pouco mais complexas, mais compridas, com muitos dados. Mas aqui nessa questão eu tenho essa paciente de 39 anos, ela é uma hipertensa, usando um beta-bloqueador, o atenolol, e ela tem uma apendicite e vai ser submetida a uma sequência rápida com rocurônio, propofol e fentanil, e ela é mantida depois com isoflorano e protóxido. Fizeram um antibiótico nela, o cirurgião pediu lá para fazer uma dose de clindamicina, e no final da cirurgia ela ainda se encontrava ainda curarizada. E aí a pergunta do examinador é:
qual a interação medicamentosa justifica o prolongamento do bloqueio neuromuscular? Por que que ainda não foi descurarizada essa mulher? Porque ela continua com curare? Por que que ela continua sem a possibilidade de ser estubada? Então ele coloca aí as interações medicamentosas. Olhando a questão, você já tem que mais ou menos sacar qual que é a interação medicamentosa. Então ele coloca aí o estímulo de liberação de acetilcolina pelo atenolol, B, ação direta do isoflorano nesses motoneurônios alfa, liberação de acetilcolina pré-juncional pela clindamicina, ou D, inibição dos receptores nicotínicos pré-sinápticos pelo protóxido. Então, vamos lembrar lá no nosso capítulo de bloqueador neuromuscular que os nossos amigos beta-bloqueadores não têm nenhuma ação na junção neuromuscular. E aqui a nossa resposta, já que é a B, que é a interação entre o inalatório e o isoflorano, eu vou falar dela um pouco mais para frente, mas a alternativa C falava de liberação de acetilcolina pré-juncional pela clindamicina, e aqui é um ponto importante. Vários antibióticos potencializam o bloqueio. A clindamicina é uma delas. A clindamicina, os aminoglicosídeos, as polimixinas potencializam o bloqueio, mas eles não liberam acetilcolina, eles inibem a liberação de acetilcolina. Ora, eu só consigo não ter bloqueio se eu tenho inibição de acetilcolina. Se eu tenho acetilcolina, eu tenho potencial passando ali, estimulando o meu receptor pós-juncional. Então, não é liberação de acetilcolina, é bloqueio de acetilcolina, seria bloqueio de liberação de acetilcolina pela clindamicina. E o protóxido? O protóxido realmente ele tem uma ação bloqueadora de junção neuromuscular? Sim, o protóxido tem uma ação, só que o protóxido é fraquinho, ele não tem efeito clínico significativo, então não tem como ele prolongar o bloqueio. Ok? Então aqui a gente cai na ação direta do isoflorano, inibindo esses motoneurônios lá no sistema nervoso central, e outras ações importantes dos halogenados. Inibição da liberação de acetilcolina pós-sináptica é uma ação dos inalatórios, e também eles potencializam a afinidade do bloqueador neuromuscular aos receptores juncionais. Então existe toda essa interação entre o agente inalatório e os bloqueadores neuromusculares. A gente sabe muito bem disso, é uma das maiores interações farmacodinâmicas que a gente tem na anestesia, e ela é clássica, né? Então foi uma questão que foi colocada aí de uma forma um pouco mais complexa, mas no fim é a potencialização do bloqueador neuromuscular pelos agentes inalatórios. Outra questão que caiu na prova aí que eu gostaria que vocês também começassem a ter alguma forma de interpretação são em relação às tabelas, os gráficos. Então é importante, quando você estiver estudando, leiam aqueles gráficos e aquelas tabelas que aparecem no Barash, no Miller, principalmente no Miller, que é a maior fonte das provas, onde se tiram a maior parte das figuras são do livro Miller. Essa questão 4 mostra aí uma relação entre a capacidade metabólica, a depuração e as taxas de extração hepática, né? E aí pergunta em relação à farmacocinética dos agentes que a gente utiliza. Então o gráfico, se vocês forem analisar o gráfico, aqui também é uma questão que leva um pouco mais de tempo, mas a gente consegue ver no gráfico mostrando de um lado a depuração, embaixo, na parte de baixo, a velocidade metabólica máxima e a taxa de extração. Se a gente for lembrar lá da farmacocinética, a gente lembra que tem os fármacos que são mais dependentes da extração hepática, que são de alta extração hepática, que dependem do fluxo sanguíneo hepático para serem depurados, e os fármacos que precisam de aparato metabólico, né? Precisam ser metabolizados no citocromo P450. Esses não são dependentes do fluxo sanguíneo hepático. Eles são fármacos de baixa extração hepática. Desculpem. Aqui nesse gráfico, ele mostra em relação às drogas que têm depuração relacionadas ao aparato enzimático.
E dessa forma, ele faz várias perguntas em relação a isso. Agora eu vou sumir da tela, vão aparecer aí as alternativas. Então, a doença hepática desloca a taxa de extração calculada para a direita. Ou seja, se eu tenho um fígado doente, com todos os meus hepatócitos e o meu citocromo P450 destruído, eu vou metabolizar mais, ou seja, eu vou para a direita, ou eu vou metabolizar menos e vou para a esquerda? Eu vou metabolizar menos. Então, a doença hepática deslocaria essa taxa de extração calculada para a esquerda, ou seja, uma diminuição da metabolização. A alternativa B falava que os fármacos com alta taxa de extração não dependem do fluxo sanguíneo. Eu acabei de falar para vocês que fármacos que dependem do fluxo sanguíneo são os considerados de alta taxa de extração hepática. Ou seja, essa questão você não precisava nem do gráfico para responder, era só você saber a teoria. Então ela também vai embora. A letra C falava: a indução enzimática desloca a taxa de extração calculada para a esquerda. Assim eu vou ter que ir para o gráfico agora. Ora, quanto mais eu vou para a direita, mais rápida a minha velocidade de metabolização. Ou seja, a indução enzimática, então, ela desvia para a direita, certo? E não para a esquerda, como apareceu aí na tela para vocês. Então ele não vai desviar para a esquerda, vai desviar para a direita. Então essa questão também estava errada. Então a última questão ele fala lá em relação aos fármacos que têm alta taxa de extração, eles não dependem tanto da velocidade de metabolização máxima, não dependem do meu aparato enzimático. E aí a resposta era letra D. Ou seja, é uma questão que se coloca o gráfico e você acaba se embananando por causa do gráfico, mas a resposta você não precisaria nem olhar para o gráfico, né? Você sabendo que os fármacos que têm alta taxa de extração hepática dependem do fluxo sanguíneo e não dependem do aparato metabólico. Então, tá aí a resposta para vocês. Coloco aí um resuminho de tudo que eu falei para vocês lembrarem. Taxa de extração alta, os fármacos dependem do fluxo sanguíneo hepático. E taxa de extração baixa, os fármacos dependem da metabolização pelo citocromo P450, a maioria das drogas. Lembre-se, alta taxa de extração hepática, lembre-se do fentanil, do propofol, do sulfentanil e os de baixa taxa, os barbitúricos e o diazepam, são os exemplos. Quando eu tenho doença hepática, eu acabo tendo uma destruição do meu fígado, do meu parênquima hepático e junto com ele do meu sistema enzimático. Então o cara que tem insuficiência hepática, ele tem mais dificuldade de metabolizar essas drogas. E o cara que tem a indução enzimática, alguém que toma uma droga que também metaboliza outras drogas anestesia, você acaba tendo uma indução enzimática, ou seja, você tem uma proliferação desse sistema e você tem uma dificuldade maior de induzir esse paciente. Por exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra tem uma indução enzimática importante. Quando você vai fazer a indução, você acaba tendo que usar uma dose maior para esse paciente dormir também. Então, um gráfico aí, uma questão de gráfico para a gente analisar. Próxima questão, questão número 5. Neurocirurgia também é um tema frequente na prova do TSA. E aqui nós temos o caso de um idoso aí com 80 quilos e 1,75 m, vai fazer uma drenagem de um hematoma subdural. Ele já vem entubado, sendo ventilado, com uma PA de 8x4, 80x40, frequência cardíaca de 125 e anisocoria à direita. A tomografia mostra um baita de um hematoma subdural e eu sei que é um grande esse hematoma subdural porque tem desvio da linha média e eu não consigo ver o ventrículo lateral. Eu não consigo ver o ventrículo, um dos ventrículos na imagem. E aí o que eu preciso fazer com esse paciente? Qual que é a conduta? Obviamente já existe a conduta cirúrgica, mas o que eu posso fazer do ponto de vista anestésico ou de cuidados nesse paciente para que ele não tenha piora desse quadro neurológico? Ou seja, o que eu posso fazer para promover alguma proteção cerebral nesse paciente? O que eu devo administrar, o que eu devo fazer. Então vamos analisar essa questão juntos.
E eu mostro aí para vocês então que esses pacientes têm uma anisocoria, né, um hematoma subdural com uma anisocoria e com essa alteração importante aí da tomografia, desvio da linha média e compressão ventricular. Isso me leva a um quadro conhecido como um quadro de hipertensão intracraniana. Então eu tenho um aumento importante da PIC desse paciente, da pressão intracraniana, o que pode levar a várias consequências, chegando aí até a morte. E o que o meu amigo quer aqui, examinador, é que você proteja esse encéfalo. Você quer proteção cerebral. Quando a gente fala de proteção cerebral, ela é sempre um pouco polêmica. Ninguém ainda conseguiu definir nenhuma técnica que desse proteção cerebral mesmo, né? Existem várias teorias, mas ainda nada se pode falar da proteção cerebral de algum agente específico. O que a gente sabe hoje que a gente tem que fazer nesse paciente? Tem que manter um melhor status respiratório e hemodinâmico, ou seja, oxigenação e perfusão cerebral nesse paciente são essenciais para que esse neurônio fique íntegro, ok? Então eu tenho um paciente aqui que já está sendo ventilado, então eu já tenho certeza, pelo que está me falando, que ele está com CO2 dentro de um limite normal, ou seja, ele está hipoventilando, né? Não está retendo CO2, ou seja, a parte ventilatória está boa, então a minha parte de oxigenação eu sei que não é importante. Qual que é o próximo passo que eu tenho que olhar para esse paciente? Perfusão cerebral. Esse paciente não pode ter hipotensão. Por quê? Porque eu sei que ele está com uma pressão aí de 8/4, como vocês estão vendo. E o que é mais importante na pressão de perfusão cerebral, como tem a fórmula aí, é pressão arterial média menos pressão intracraniana. Se esse paciente está com um aumento da pressão intracraniana e essa PAM baixa, eu não estou perfundindo esse cérebro. Ou seja, eu estou fazendo uma lesão isquêmica nele, uma lesão secundária ainda ao hematoma. Eu estou piorando o prognóstico desse paciente. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar a pressão desse paciente. E qual que é a melhor forma que eu tenho nesse paciente que já tem um hematoma cerebral e eu não posso mais aumentar esse edema cerebral do paciente, né? Eu não posso colocar mais água dentro desse paciente. É entrar com droga vasoativa. A noradrenalina é a nossa principal conduta aqui, porque eu vou aumentar a pressão arterial e vou promover aí um aumento da pressão de perfusão cerebral e aqueles tecidos que podem estar ficando isquêmicos secundariamente agora vão ser aí vão ser perfundidos. Ah, mas não pode fazer manitol ou solução hipertônica? Pode, mas não imediatamente. A primeira conduta aqui é a noradrenalina nesse paciente. E a hiperventilação aqui a gente descarta, porque esse paciente, a gente sabe que hiperventilar também não é bom. Então, metas de tratamento desse paciente na resposta que eu coloco para vocês. Sempre questiona-se a proteção cerebral, que a gente sabe hoje é que a melhor forma de você proteger o encéfalo desse paciente é manter aí uma capnografia próxima ao normal, hiperventilar o paciente é uma medida extrema que não se faz mais como se fazia antigamente. Então mantenha o seu EtCO2 próximo ao normal, mantenha uma boa oxigenação, também não aumente muito a sua pressão arterial de oxigênio, porque ela também pode dar vasoconstrição cerebral. Mantenha uma perfusão adequada, ou seja, mantenha esse paciente com boa pressão arterial média. A hipotensão é o pior prognóstico no TCE ou nos aumentos de pressão intracraniana. E evite também, se possível, nesses pacientes, se eles forem diabéticos também, a hiperglicemia. Lembre-se que a hiperglicemia piora a lesão isquêmica. Tá? Os pacientes que têm alterações glicêmicas e têm algum problema isquêmico, eles acabam tendo uma perpetuação dessa lesão e uma piora. Então a nossa resposta aí é melhorar a pressão desse paciente, entrar com uma noradrenalina. Próxima questão número 6 aqui da nossa discussão. Coloca aí um gráfico daquela curva dose-resposta que você conhece muito bem da farmacodinâmica, a questão básica, e aí todo mundo olhou e falou, putz, isso aqui é fácil. Só que o examinador, nosso amigo, ele colocou aqui, ao invés de ser num paciente jovem, o que alteraria com o idoso. E aí ele colocou vários pontos nessa curva de dose-resposta e perguntou
o que vai mudar no idoso, qual que é a alteração em relação ao idoso. Então, primeiro vamos analisar o gráfico. O gráfico mostra aí, primeiro eu coloquei aqui uma área cinza que vocês vão ver no gráfico. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam quando vocês forem interpretar o gráfico é ler tudo que está escrito no gráfico. Então, esse gráfico me diz a relação entre a concentração sérica de remifentanil e a probabilidade de analgesia. Então, essas curvas dose e respostas correlacionam uma dose em relação a um efeito que eu quero ter. Então, aqui ele coloca a relação entre o remifentanil e a probabilidade de analgesia. Lembre-se sempre de um marco importante que tem aí, que é o C50. O C50 está ali, o 0,5 do lado esquerdo marcando, por acaso a letra C também. Na letra C eu vejo a dose em que 50% desses pacientes que são submetidos a essa dose, eles têm analgesia. Então 50% dos pacientes desse gráfico que atinge 6 nanogramas por ml plasmático, eu sei que esse paciente, 50% deles não vão sentir dor, 50% vão estar com analgesia adequada, ok? A partir disso, tem os outros pontos importantes. Então, eu falei do C50, os outros pontos são pontos relacionados aí a 90% dessa probabilidade, o 0,9, e ali embaixo a 10% só de probabilidade de analgesia. E tem por último aí o ângulo beta que ele coloca aqui. Se você for ver no livro, esse ângulo chama ângulo gama. Esse ângulo é relacionado à inclinação da curva e ele determina se a faixa dinâmica vai ser maior ou menor para essa droga. O que é faixa dinâmica? Faixa dinâmica é isso. Antes dela, né, nessas regiões onde ficaram branco, né, onde ficou branco o gráfico, do lado direito e do lado esquerdo dessa faixa, são as concentrações em que não adianta você alterar essas concentrações que você não tem mudança no efeito. Nessa faixa cinza, essa faixa dinâmica, toda mudança da concentração da droga, você vai ter uma alteração no efeito. Então o efeito vai aumentar conforme você aumenta a dose. É o que a gente chama de faixa dinâmica. Em relação ao idoso, não tem nada a ver essa redução do valor do ângulo beta. O que a gente sabe que o idoso tem é uma maior possibilidade de analgesia com menores doses. O que? O idoso ele é mais sensível aos anestésicos, seja do ponto de vista hipnótico, seja do ponto de vista analgésico. Então ele sempre requer menos anestesia para dar o mesmo efeito dos jovens. Ok? Então aqui essa primeira alternativa, a redução do valor do ângulo beta, ela não existe. Tá bom? Não é verdadeira. E o deslocamento do ponto D para baixo também não é verdadeiro. Eu coloco o ponto D aí. Se você raciocinar, você vai ver que se eu tenho um idoso, essa mesma dose de 8 nanogramas por ml, ele teria só 70% de possibilidade de analgesia. E não é verdade, né? Na verdade, no idoso, você teria maior chance de analgesia com menores doses. O C também, que eu coloco aí no gráfico, mostra esse deslocamento do ponto C para a direita, também não é verdade, você acaba aumentando a C50 do idoso, então não existe um deslocamento dessa curva para a direita. Na verdade, o que acontece aqui é um deslocamento de toda essa curva para a esquerda. Então, a questão correta aqui é em relação ao ponto A. Então, o deslocamento do ponto A para a esquerda, aparece o ponto A aí no gráfico. Se ele fosse para a esquerda, condiz com o idoso, porque o idoso ele precisa de menores doses para ter o mesmo efeito do que o paciente jovem. Então, para a gente recapitular aí a nossa questão 6, o item é o item D de dado, deslocamento do ponto A para a esquerda, e lembre-se aí que os idosos, eles têm aí um aumento da sensibilidade aos anestésicos, sejam hipnóticos, sejam os opioides, eles têm menores doses com maiores efeitos e eles têm doses menores de anestésicos venosos e também têm menores CANs,
Se eu colocasse esse quadro aí de novo e colocasse por um anestésico inalatório, a curva do idoso estaria deslocada para a esquerda. Se eu colocasse um recém-nascido, aí uma criança que preciso de cãs maiores, ela estaria deslocada para a direita. Então, essa questão, eu coloquei para vocês a importância dessa questão, que é a análise de um quadro básico, né, de um gráfico básico e frequente nos nossos estudos na prática clínica, comparando com outras situações que não de um adulto jovem, de um idoso, ou poderia ter caído também de uma criança. Essa próxima questão, questão 7, fala sobre o preparo pré-operatório, também é um tema frequente no TSA. Tem que saber o que suspende e o que não suspende para fazer as cirurgias, as anestesias. Isso é sempre muito polêmico, então sempre é colocado no TSA. E aqui uma questão relativamente tranquila, mas sempre está caindo nos últimos anos também. Stent farmacológico, preparo do paciente que tem stent farmacológico. Então aqui eu tenho um paciente de 70 anos, 1,68 m, 70 kg, vai ser submetido a uma prostatectomia radical. Ele tem depressão, hipertensão arterial, diabetes tipo 1 e miocardiopatia isquêmica e já tem um stentzinho farmacológico. Lembrar que stent farmacológico não pode tirar a anticoagulação desse paciente, tá? Durante pelo menos 1 ano. Esse paciente já tem há 2 anos. Faz uso de atenolol, artovastatina, ácido acetil salicílico, selegilina. Selegilina é um antidepressivo inibidor da MAO e insulina NPH. Então, qual a orientação que você lá no seu ambulatório de pré-anestésico falaria para esse senhor que vai fazer essa prostatectomia? O que você fala em relação às medicações? Olha, senhor tal, você deve suspender o seu AS 7 dias antes, você deve suspender o atenolol no dia anterior, ou você deve suspender a selegilina no dia anterior. Ou o senhor deve só reduzir a sua insulina NPH a 1/3 da dose no dia da cirurgia. Então vamos discutir um pouquinho esse preparo pré-operatório. A gente suspende a AS nessas cirurgias abertas, né? Nem nas cirurgias por vídeo, né? Mas muito mais na cirurgia aberta, numa prostatectomia aberta, a gente tem a visualização, a gente não suspende a AS em pacientes, principalmente nos pacientes graves, porque esses pacientes vão ter uma incidência maior aí de infarto no pós-operatório. Então, nunca suspenda o AS antes da cirurgia, ok? Suspender o atenolol também não deve ser feito nesse paciente. A gente sabe do rebote que dá em relação ao atenolol. A selegilina, se for para ser suspensa, o inibidor de MAO deve ser de 7 a 14 dias antes. Não adianta você suspender no dia anterior. E aqui o cuidado desse paciente mesmo em relação à parte metabólica, reduzir a insulina NPH a 1/3 no dia da cirurgia. Então, essa questão mostra aí o preparo pós-operatório. Nunca suspenda o AS desse paciente, só em algumas cirurgias muito específicas ou em alguns casos, mas de modo geral não se suspende o AS. Beta-bloqueador não deve ser suspenso por causa do rebote do beta-bloqueador. A gente conhece bem a síndrome aí com hipertensão e taquicardia que pode ocorrer quando se tira o beta-bloqueador. A selegilina é o inibidor na MAO. Isso é muito discutido na literatura. Atualmente não se suspende mais antidepressivos. Se tivesse que suspender, seria de 7 a 14 dias antes da cirurgia. E por último, a redução da insulina NPH. Por que se reduz a insulina e não se suspende a insulina? Porque é importante que eu tenha um controle catabólico desse paciente. Quando ele fica sem insulina nenhuma, ele entra em cetoacidose, teoricamente, né? Ele entra em desequilíbrio, ele começa a entrar em catabolismo. Quando eu deixo a insulina NPH nesse paciente, eu evito essa hiperglicemia e eu preservo o anabolismo da insulina, o que vai ter uma recuperação muito melhor no pós-operatório. Esse paciente vai ter uma tendência a ter mais anabolismo, ter níveis glicêmicos melhores, obviamente. Deve-se sempre se fornecer algum substrato de glicose nesse jejum desse paciente, de preferência um sorinho aí com glicemias de horário, mas a redução, mas não a suspensão da insulina NPH, ela vai ser muito benéfica do ponto de vista metabólico e de recuperação desse paciente diabético.
Questão número 8, uma questão importante também, que traz uma complicação de um tema muito importante, que é anestésicos locais, e também um raciocínio clínico muito importante, muito legal. Eu achei uma questão extremamente inteligente. Olha, os examinadores estão de parabéns nessa questão, uma questão super bacana, super conceitual, mas com envolvimento prático importantíssimo. Então, um paciente aí, uma mulher de 53 anos, que vai fazer uma cirurgia ortopédica aí de radiodistal com bloqueio do plexo braquial por via axilar. Depois da injeção do anestésico local, da ropivacaína, ela faz uma convulsão generalizada. O anestesiologista muito bom vai lá, faz 5 mg de midazolam, cessa totalmente a convulsão e ele começa a fazer manobras ventilatórias com a máscara facial para essa paciente, e o examinador quer saber por que existe aí um benefício teórico de você fazer essa ventilação após a convulsão, após você ter feito o midazolam, você ter assegurado aí a ventilação dessa paciente. Então, a letra A, aumento do fluxo sanguíneo cerebral. B, redução do aprisionamento iônico neuronal. C, aumento da extração pulmonar do anestésico local. Ou D, redução da forma catiônica do anestésico local no plasma. Qual seria a sua resposta nessa questão? Então, eu vou falar para vocês aqui, a resposta é B, redução do aprisionamento iônico neural, e eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro eu vou descartar as outras questões. Por que não existe aumento do fluxo sanguíneo cerebral? Porque na verdade eu estou ventilando um paciente, né? Se eu estou ventilando, eu acabo tendo aí uma melhora do meu fluxo sanguíneo encefálico, eu acabo reduzindo esse fluxo sanguíneo encefálico. A hiperventilação, ela reduz o fluxo sanguíneo encefálico. E aqui eu estou falando que eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, eu tenho aí um paciente que está retendo o CO2, acaba tendo um aumento do fluxo sanguíneo encefálico, que não é verdade. Aqui ele tem uma diminuição desse fluxo sanguíneo encefálico, o que para a gente é muito interessante, né? Porque isso delimita a entrada de maior quantidade de anestésico local para o sistema nervoso central. Então, é bom que você mantenha esse paciente com uma boa ventilação. A alternativa certa é a B. A alternativa C fala de aumento da taxa de extração pulmonar do anestésico local. Isso é irrelevante, não tem importância clinicamente, nesse caso da convulsão e também de você ventilar o paciente, você vai aumentar a extração pulmonar de anestésico local, isso também não existe. E por último aqui, a redução da forma catiônica do anestésico local no plasma. A alternativa está até certa, mas não existe um benefício em relação a isso. Então o que vale aqui é o aprisionamento neuronal. Então redução do aprisionamento iônico neuronal. Essa situação é igual à situação em que a grávida entra em acidose e o anestésico local acaba sendo aprisionado no feto. Se vocês forem ler isso lá nos anestésicos locais, vocês vão ver que esse exemplo é clássico, né, do aprisionamento, do ear trapping no feto durante a anestesia da gestante. Então, para a gente lembrar em relação a isso, dessa resposta, a explicação para ela é uma explicação aí um pouco complexa, mas lembre-se que a acidose respiratória ou metabólica aumenta muitos riscos de toxicidade no sistema nervoso central dos anestésicos locais. Então, esse aumento da PaCO2 acaba aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e, portanto, o anestésico local acaba chegando mais rapidamente ao cérebro. Então, essas partes são importantes em relação à potencialização da intoxicação do anestésico local ali no nosso sistema nervoso central. Lembre-se disso também, e o CO2 que está retendo nesse paciente durante essa hipoventilação, durante a convulsão, esse CO2 ele é difundido para dentro das células neuronais, você acaba diminuindo o pH intracelular, você faz acidose intraneuronal e você acaba convertendo a forma não ionizada em ionizada. E lembre-se, para essa forma ionizada, para o anestésico local sair de dentro do neurônio, que é uma membrana lipossolúvel, eles têm que estar na forma não ionizada. Quando você promove essa acidose, você acaba tendo o
o aprisionamento iônico do anestésico local dentro do neurônio e a perpetuação dessa intoxicação, ok? Então a forma ionizada fica dentro do neurônio. Quando você começa a ventilar o paciente, essa ventilação aumenta o pH intracelular, eu transformo aquela forma não ionizada em não ionizadas, e aí eu tenho a saída do anestésico local. Então, teoricamente, existe esse benefício quando eu ventilo o paciente, então eu acabo tendo essa reversão dessa intoxicação por diminuição do aprisionamento iônico, ok? Então é uma questão aí difícil, complexa, mas que envolve conceitos básicos relacionados ao anestésico local. Questão número 9. Ponto importante também, videolaparoscopia. Sempre cai uma questãozinha relacionada à videolaparoscopia. Geralmente é em relação à complicação da videolaparoscopia ou os efeitos relacionados aí ao pneumoperitônio. Aqui ele colocou uma complicação que é um pouco menos frequente da gente ver, mas que pode ocorrer também, que é durante a desinsuflação do pneumoperitônio. Então tem uma paciente aqui de 51 anos, vai fazer uma colistectomia por vídeo, uma cirurgia super rara, Quase ninguém faz colistectomia por vídeo, vocês também não estão acostumados a ver. Então, a colistectomia por vídeo, com uma pressão boa, 14/7, frequência de 70 e uma saturação de 97%. Cirurgia tranquila, cirurgião bom, cavidade abdominal aí é desinsuflada, depois de 60 minutos aí do pneumoperitônio, com uma pressão de 18 milímetros de mercúrio. Então, nessa hora, a paciente apresenta uma hipotensão de 8/4, frequência cardíaca de 90 e uma saturação de 94%. Qual que é a causa dessa hipotensão? Porque depois que desinsuflou, esse paciente apresentou PA 8/4. Então, há shunt pulmonar, ocorre aí um shunt pulmonar e aí rola uma hipotensão, isquemia e reperfusão, alcalose pós-hipercapneica, ou de diminuição do tônus simpático. Então aqui a nossa resposta é em relação à isquemia e reperfusão. Então vamos colocar uma situação em que você tem isquemia e reperfusão. Você sabe, quando você tem aí o desclampeamento das aortas, você tem todo esse processo em que tudo que estava ali para debaixo do clamp cirúrgico estava em acidose, estava com potássio aumentado, estava cheio de radicais inflamatórios. E aqui não é diferente. Quando eu tenho um paciente que é submetido aí a uma videolaparoscopia e eu tenho uma compressão importante dessa parede abdominal, do peritônio e dos vasos aí peritoneais que nutrem o peritônio, principalmente com as pressões de insuflação já são maiores do que 12, 13 milímetros de mercúrio, eu já tenho um aumento dessa resposta tanto inflamatória quanto da diminuição importante da perfusão peritoneal. Dessa forma, eu começo a fazer vários metabólitos ácidos, isquemia, eu diminuo o pH, eu começo a acumular potássio e muitos mediadores inflamatórios. Quando eu tenho a desinsuflação do pneumoperitônio, eu acabo colocando tudo isso de novo para dentro da circulação. E a gente sabe muito bem que essas substâncias, na maioria, são vasodilatadoras e elas vão promover aí uma certa hipotensão no paciente. Então, a fisiopatologia dessa hipotensão é explicada pela essa isquemia e reperfusão em que esse pneumoperitônio foi submetido. Uma questão bacana também, uma questão aí de raciocínio clínico em relação à videolaparoscopia, chamando bem atenção aí às altas pressões de insuflação. Hoje a tendência é o uso de bloqueador neuromusculares, de preferência de uma forma aí que o bloqueio fique bem profundo e você consiga usar baixas pressões de insuflação nas cirurgias videolaparoscópicas. Questão número 10, nossa última questão também de um tema pertinente, importantíssimo, que todo ano vai cair. Recém-nascido e criança sempre cai aí pelo menos 2 a 3 questões relacionadas a esse tema. Colocamos aqui uma parada cardíaca numa criancinha de 6 meses com 6 quilos,
chegou aí, foi atropelado e chega com trauma tóraco-abdominal e vai para uma laparotomia exploradora. Essa criança ela é induzida e na indução ela faz assistolia. E aí o examinador pergunta, qual que é o ritmo cardíaco mais provável que ocorreu antes da sistolia, antes da parada cardíaca? Qual que é esse ritmo? Olha, eu não preciso nem olhar as questões, as alternativas. Eu já sei qual que é o pior ritmo para a criança. Qual que é a pior arritmia para a criança? Todo mundo sabe que criança não pode fazer o quê? Bradicardia, né? A criança não pode fazer bradicardia, isso todo mundo sabe. Então está escrito aqui, ó, ritmo idioventricular, lá a criança faz ritmo idioventricular, não tem nem aonde fazer esse ritmo, né? E o que ele faz? Faz bradicardia sinusal. Dificilmente a criança fibrila. Ela pode fibrilar? Pode, mas provavelmente se ela tivesse fibrilado, o anestesiologista teria visto, porque ela faria uma fibrilação ventricular e só depois ela entraria em assistolia, né? A bradicardia para assistolia ela é muito mais rápida, tá? Bloqueio atrioventricular é muito difícil ocorrer em crianças, só as crianças que já nascem com algumas cardiopatias congênitas, dificilmente a gente tem BAV em criança. Fibrilação ventricular também não é um ritmo frequente em criança, apesar dele poder acontecer, mas a bradicardia é o mais frequente e é provavelmente o que aconteceu com essa criança. Então lembre-se, na criança, o ritmo mais frequente que vai cursar para a parada, e a maioria das paradas das crianças também é em assistolia, é a bradicardia. Então, antes da sistolia, vai rolar uma bradicardia. Lembre-se, crianças aí novas, até 1 ano, bradicardias abaixo de 60 batimentos por minuto já são consideradas parada cardíaca. Você já tem que reanimar essa criança como uma parada cardíaca. Lembre-se que o coraçãozinho da criança é fraco e fino. Ele não consegue ter força de contração. Então, como que ele varia, como que ele melhora o débito cardíaco? O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Como a criança não tem um volume sistólico, não tem força de contração, ele tem que aumentar a frequência cardíaca. Diminuiu a frequência cardíaca, diminui o débito cardíaco, faz bradicardia e o paciente entra em assistolia. Então, dependência da criança em relação à frequência cardíaca. Por isso que todo mundo tem medo de cirurgia com criança, que ela começa a baixar a frequência, principalmente naquelas cirurgias como oftalmo, no estrabismo, em que você tem a tração, o reflexo, e as crianças fazem aquela bradicardia. Já tem gente que vai lá e atropiniza para não deixar a criancinha ter frequência cardíaca baixa. Então, dependência de frequência cardíaca. Bradicardia é igual a caminhar para a sistolia. Então, aqui, essa questão também é uma questão básica relacionada à criança, envolve os conceitos das alterações fisiológicas das crianças envolvidos na nossa prática. Então, a resposta aqui, bradicardia. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido nossa prova comentada do TSA. Você que busca aí a melhoria da sua prática clínica, lembre-se que essa prática só pode ser obtida através de muito conhecimento teórico, de muito estudo científico. Isso, sem dúvida, é o que faz um médico anestesiologista melhor. Caso você também tenha interesse de ter o título superior em anestesiologia, aí, meu amigo, não é fácil. O estudo tem que ser muito maior, muito mais dirigido, com um cronograma. Venha estudar com a gente. Nossas inscrições estão abertas e você vai começar o curso em fevereiro até o TSA. Tenho certeza que você vai conseguir êxito nessa prova. Eu desenvolvi este curso por causa da minha dificuldade em me planejar e estruturar para a prova. Através de um cronograma diferenciado, nós vamos te ajudar a chegar no TSA. Muito obrigado!